Você está na aula número 1 de Física do canal do professor Paulo Góes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos de partículas, de corpo extenso e de projétil. Muito bem, então antes de começar nós vamos ver esse pequeno filme aqui, um filme de 1 minuto apenas, mas foi o primeiro filme registrado, exibido numa sala de cinema, que foi feito pelos irmãos Lumière. Esse filme mostra um trem chegando. O curioso desse filme é que quando ele foi exibido na sala de cinema, a realidade era tanta que o público acabou indo para trás. Você via que a turma saía meio assustado, indo para o fundo, pensando que o trem ia realmente invadir a sala de cinema. Apesar de não ter a mesma qualidade de definição que nós temos hoje, ainda assim foi bastante interessante para ver a extensão desse trem. Porque aí você pode fazer aquela pergunta assim: olha só esse trem. Qual seria a extensão desse trem em particular? Olha só a palavra, falamos de extensão e falamos de particular, né? Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso. Muito bem, amigo internauta, você que já conhece o canal do professor Paulo Góes sabe que a gente fala sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre várias coisas aqui nesse canal. E a gente tinha que falar também sobre ciência e tecnologia e logo a gente vai começar falando sobre física. E aí, tudo bem, mas a gente vai pensar a partir de agora, essa primeira aula, e por ser a primeira aula eu imagino que você não saiba nada de física, tenha conceito zero ou tá vindo ainda para aprender, então nós vamos começar a falar do zero, vamos falar com a linguagem simples, tranquilo para você, e a gente vai tentar fazer com que as aulas sejam sempre aí com a duração normal dos vídeos que nós já temos aqui, em torno de 10, 15 minutos. Então a ideia é ensinar conceitos aos poucos, assim você vai fortalecendo cada um dos seus conceitos, deixar ele perfeito, deixar ele legalzinho e assim vamos falar direitinho dele e assim você não vai ter problema quando aparecer os exercícios lá na frente, tá ok? Então hoje nós não vamos falar de exercícios, vamos até mostrar alguns exercícios, só vamos mostrar, não vamos resolver, até porque para resolver precisamos de mais ideias e mais conceitos. Então para tudo na vida a gente tem que começar de alguma parte, né? A gente tem que começar por um ponto e por falar em ponto, é isso mesmo, nós vamos falar sobre o ponto, um ponto material, que também é conhecido como partícula. Nós vamos falar sobre a partícula, isso mesmo, partícula é uma palavra que você vai escutar e vai ler muitas vezes em vários exercícios e vários conceitos nos seus estudos de física e de ciência como um todo. Até porque, enquanto você está começando a aprender a física, aprender qualquer coisa, é sempre melhor você partir do mais simples para você chegar no mais complexo. E a partícula é o item mais simples que você pode ter para estudar. Então aqui nós vamos falar hoje sobre os conceitos e as diferenças entre partícula e corpo extenso. E no final a gente vai tentar falar também um pouco sobre projétil e assim a gente tirar algumas dúvidas, porque a palavra projétil ela pode ter duplo significado na língua portuguesa, então vamos esclarecer tudo isso também. Vamos começar então falando sobre partícula, vamos entender o que é partícula e o que é corpo extenso. Nós vamos colocar aqui, veja, essas duas coisas elas precisam estar bem claras porque vai aparecer em vários exercícios, em várias partes, né, em várias questões de vestibular, em vários exercícios que nós vamos resolver aqui também no canal do professor Paulo Góes. Então eu vou mostrar para você duas imagens e eu quero que você responda mentalmente aí o que para você pode ser considerado um corpo extenso ou uma partícula, tá? Então aqui, ó, nós estamos aí, ó. Então aqui do lado direito nós temos aqui uma bola de aço e do lado esquerdo nós temos um trem. Olha só. O que para você, olhando bem e usando bom senso, você pode dizer pra gente? Ah, um é a partícula e outro é o corpo extenso. Olha, lembrando aqui, a gente vai falar muito sobre bom senso. Bom senso é algo fundamental para você fazer tudo, para você conseguir elaborar qualquer coisa na sua cabeça, qualquer coisa nos exercícios que você for fazer, sempre é bom você usar o bom senso. Então quando você olha essas duas imagens, muito provavelmente o seu bom senso está me dizendo que a bola de aço pode ser considerada uma partícula e o trem pode ser considerado um corpo extenso. Pelo menos esse é o comum da gente pensar por aí, é o comum que a gente encontra quando a gente está dando esse tipo de aula. Então, muito bem, o seu bom senso está trabalhando de uma forma coerente. Veja, aqui no caso da bola de aço, é muito comum que você pense que a bola de aço é uma partícula, porque afinal de contas, se você estudar ela como um todo, você vai ver que ela, né, as dimensões delas, elas são super homogêneas, então na verdade qualquer coisa que a gente for trabalhar com ela, aparentemente ela vai ser sempre igual, ou seja, você não vai ter problema em ter uma variação de arrasto, uma variação de atrito, uma variação, sabe, de resistência do ar por conta dessas dimensões que estão super homogêneas no caso da bola de aço. E quando você olha o lado aqui, quando você olha
O trem, já você tem uma diferença. No caso do trem, você fica pensando, poxa, como é que eu vou estudar aqui? Porque estudar o trem é uma coisa um pouquinho mais diferente do que estudar uma bola de aço. Entende? Estudar o trem é você estudar várias coisas. O trem você tem que analisar, poxa, tem dilatação, tem atrito, resistência de materiais, tem várias coisas envolvidas no estudo do trem. Muito bem, o seu bom senso funcionou legal, só que a gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui. Não dá para simplesmente a gente responder essa pergunta sem ter uma outra pergunta, né? Onde você vai falar, peraí, tá faltando informação. Porque você vai saber somente se alguma coisa é uma partícula ou é um corpo extenso se você colocar o estudo que está sendo trabalhado ali. Por exemplo, se você estiver falando aqui da bola de aço e você estiver falando dela, olha, nós precisamos estudar aqui, precisamos ver quanto tempo que leva para, por exemplo, se a gente acender um isqueiro de um lado, né? A gente acende um isqueiro do lado, aquece, igual está acontecendo aqui, está aquecendo um lado, você está vendo que você está tendo uma transferência de calor para o outro lado. Aí você pode falar, quanto tempo eu vou levar para esse calor chegar do outro lado e ser perceptível no outro lado, entende? Então, ou seja, se você analisar esse tipo de estudo na bola de aço, você vê que ela não é um ponto material, porque você tem uma área, uma distância, né? O comprimento ele é importante no estudo. Quando o comprimento é importante no estudo, ele não pode ser considerado um ponto, não pode ser considerado uma partícula, ele tem que ser considerado um corpo extenso, ele tem que considerar mesmo que ela seja uma esfera, mesmo que ela seja pequenininha, mesmo que seja o tamanho de um grão de arroz, mesmo que ela seja um elétron, ele vai ter que ser considerado um corpo extenso, porque se as dimensões que se está estudando tem a ver com o tratamento, com aquele fenômeno físico que você está trabalhando, então sim, ele vai ser considerado um corpo extenso, mesmo que ela seja uma esfera. E já no caso aqui do trem, o trem, você também pode pensar assim, poxa, o trem aqui, a gente pode analisar várias coisas, né? Aquecimento, dilatação, um monte de coisa, tá, ok. Mas isso quando você está estudando ele inteiro. Agora, se você pega esse trem aqui, e você coloca ele numa linha férrea, e você está tentando analisar somente a velocidade dele, ou quanto tempo que ele leva de uma estação até a outra, né? Então, ou seja, veja, a estação até a outra, se você pegar uma estação de trem até a outra estação de trem, o tamanho da estação de trem, ela é muito, muito mais extenso do que o próprio trem. O trem, ele tá sendo, você pode, se olhar por cima, você vai ver, se você olhar o trem por cima, se você olhar o mapa por cima, você vai ver apenas um ponto se deslocando. O que te importa, na verdade, é qual a velocidade que um ponto chega no outro, ou seja, veja que, na verdade, o que a gente está falando aqui é de um ponto material, é de uma partícula. Então, o trem desse tamanho todo, com essa forma totalmente estranha, diferente, então, da forma perfeita do aço, né, da bola de aço, ele também pode ser considerado uma partícula, se você analisar ele no trajeto, se você analisar ele dependendo daquilo que você estiver estudando, qual é o fenômeno físico que você está estudando. No caso, se você estiver estudando velocidades, acelerações, enfim, se estiver estudando cinemática, você vai chegar nessa ideia também, entendeu? Que o trem também pode ser uma partícula. Espero que isso fique bem claro para vocês. Então, vamos lá de novo. Então, vamos lá, vamos reforçar isso. Se as dimensões do seu objeto for muito importante para o estudo do fenômeno que você está estudando, então esse objeto é considerado um corpo extenso. Se as dimensões do seu objeto não tem nenhum tipo de aplicação naquilo que você está estudando, então você pode considerar esse objeto como uma partícula, como sendo uma partícula. E aí você vai estudar isso como sendo uma partícula, ou seja, somente como um ponto. Quando você ouvir a palavra partícula, ou ler a palavra partícula, você vai entender que quem está falando, quem está te explicando aquela matéria, não está querendo considerar, não está considerando absolutamente nada as dimensões daquele objeto. Entende? Ele só vai falar partícula. E aí tanto faz, pode ser um trem, pode ser uma aeronave, pode ser uma bola, pode ser um ser humano, pode ser qualquer coisa. O que importa é que o estudo que ele está fazendo não considera as dimensões daquele objeto, por isso ele está chamando de partícula, ok? Então só para reforçar, se o estudo do fenômeno que você está fazendo
considera a dimensão, você vai falar que um objeto de tantos metros, por tantos metros, você vai falar as dimensões dele, e aí ele é um corpo extenso. Você pode até falar um corpo de tantos metros por tantos metros, e aí você trabalha o fenômeno. Então agora você pode responder, quando alguém te perguntar o que é partícula, o que é corpo extenso, você pode falar, depende do que você está estudando, se vai considerar as dimensões. Se as dimensões forem consideradas no fenômeno, você chama de corpo extenso. Se não forem consideradas, você então chama de partícula. E é isso aí. Muito bem, agora a gente vai falar de projétil. Antes, veja esse vídeo. Contra a Itália e depois na outra terça-feira contra a Inglaterra. Roberto Carlos vai bater de longe. Vamos chegando aos 21. De longe como ele gosta, o Martins preocupado. Partiu Roberto, uma bomba! Bomba! Nossa, é incrível, realmente ninguém consegue esquecer esse gol maravilhoso na Copa do Mundo, uma falta maravilhosamente cobrada, né? Incrivelmente feito com o desvio, com todo o efeito necessário, fez a curva perfeita ali, que realmente não tinha barreira que conseguisse segurar. E como é que isso pode ser chamado? Você chama isso de projétil ou você chama isso de uma bola? Como é que é isso aí? Para você, o que é um projétil? Porque, por exemplo, é muito comum a gente usar a palavra projétil para representar especificamente uma munição, especificamente balas. Quando representa munição de armamento, a gente tem o costume de simplesmente chamar projétil. Essas imagens que você está vendo, elas são sempre consideradas de projétil. Esse nome está dicionarizado, ele é chamado de projétil. Entretanto, para a física, o projétil não é necessariamente somente, exclusivamente, uma bala de revólver, uma bala de canhão, não é. O que acontece? Para ser um projétil, a palavra projétil, ela vem da palavra projeção, a palavra projetar, né? Então, por exemplo, quando você tem lá um projetor, né? Você tem um projetor, você tem uma luz sendo projetada na parede, e essa luz está sendo projetada na parede, está sendo lançada para a parede. Então veja bem, o projétil, então, portanto, ele também vai ter que ser lançado. O projétil, ele tem que ser lançado. Então não importa se ele é lançado por uma descarga de pólvora, uma explosão de pólvora que faz com que a bala dispare, porque aí um projétil sai da arma, né? Ok. Mas também o pé do Roberto Carlos, numa falta dessa. Então se ele chuta a bola para frente, na hora que a bola sofre o choque e ela começa a voar livremente, no momento que ela está voando, no momento que ela está voando, depois de ter recebido a projeção, ela é então considerada um projétil. O projétil então, ele existe somente em movimento. No caso da física, o conceito físico é o projétil só pode existir em movimento, porque ele é algo que está sendo estudado em movimento. E o movimento dele foi causado por algum tipo de projeção, ou seja, por uma impulsão. A ideia é que o projétil esteja voando livremente. Então você pode ver que a bola do Roberto Carlos, quando está saindo, está voando, ela é um projétil. Um avião, né, usando um aeroplano, né, um aeroplano que está voando, ele é um projétil. Uma asa delta voando também é um projétil, porque só que aí, veja, aí é claro que aí tem todo o lance de você estudar outras coisas, como resistência do material, como resistência do ar, você entender como que funciona isso, né, mas isso mais para frente a gente vai estudar tudo isso, que vai ser mecânica de fluidos e tudo mais. A ideia de hoje é que você entenda muito bem os conceitos de partícula, os conceitos de corpo extenso e o conceito de projétil. Então eu espero que você tenha entendido então que o projétil ele precisa estar em movimento. Então qualquer coisa que estiver em movimento, então veja bem, então você está vendo então no exemplo que a gente deu logo no início aqui foi do chute do Roberto Carlos que fez a bola voar. Várias vezes a gente vai usar vários exemplos de bola que fica mais fácil, ou de míssil não, porque o problema do míssil é justamente aquele combustível que fica saindo o tempo todo ali. Mas a gente vai falar de canhão. O canhão a gente fala, por quê? Porque o canhão ele tem uma explosão e deixa o corpo voar livremente. Ele não vai ter mais aceleração no ar.
ele vai voando livremente. E aí o estudo fica mais fácil pra gente, claro, porque senão, lembrando que se você tiver alguma coisa impulsionando, né, jogando ele para frente toda hora, ou seja, acelerando o projétil, fazendo isso com que toda hora ele fique sendo empurrado para frente, você não consegue, você teria apenas instantes para estudar um projétil, porque a ideia do estudo do projétil é quando você estuda ele, um objeto voando livremente no ar depois de ter recebido um empurrão. Agora, você que é professor, que quer desenhar, ou você que é aluno e quer desenhar um projétil, lembre do seguinte, por exemplo, nós temos aqui uma bola, por exemplo, você tem uma bola, né, uma bola, ele não está em lugar nenhum, ele está no ar aí, você não sabe, parece que ela está flutuando. Para você dizer que ela é um projétil, você tem que usar algumas regras que desenho, né, por exemplo, quando você lê muito quadrinho, você sabe que todo desenho mostra qual é a trajetória daquele objeto ali no desenho, porque afinal de contas você só está vendo, são fotos, são imagens paradas, você tem que representar para o leitor de quadrinhos para onde aquilo está indo e qual é o trajeto daquele objeto. Então veja, isso é muito comum nos quadrinhos. Exemplo aqui dos quadrinhos que a gente tem aqui, você pode ver alguns projéteis, né, sendo desenhados. Então você vai ver aqui os trajetos dos corpos que estão sendo arremessados. Então o que você pode fazer para o seu desenho é sempre colocar dois tracinhos indicando, olha, tracinhos assim, ó, dois tracinhos indicando para que lado tá indo, né? Se está indo para a direita, se está indo para a esquerda. Se você quiser indicar algo que está indo mais rápido do que outro, você põe traços maiores do que outro, tá? E assim você tá completo toda a ideia de projétil. Agora a gente vai ver como que elas aparecem em algumas questões de vestibular. Veja, a gente só vai mostrar algumas questões de vestibular. Então você vai ver partículas, inclusive na parte de física, na parte de química também. Partículas em função de distância, né, de potencial elétrico. Partículas também, ou seja, a gente falou ali da química, agora a gente está falando de eletricidade, né, quando a gente vai falar sobre elétrons, então... Aqui você vai ver como carga elétrica também, para você entender como é que varia, né, para que lado vai uma carga e o outro, tudo usando partícula. E aí também você também tem uma outra parte aqui, quando a gente fala de projétil... Ah, sim, vamos falar do corpo extenso. Nesse caso aqui, a gente está estudando o aquecimento da barra, né, da barra de alumínio. E por ter aquecimento, a gente precisa das dimensões. Por isso que aqui a gente pode chamar ele de corpo extenso. E aqui até aparece, em outra questão de FUVEST, o lance de projétil. Veja, aqui tem um desenho de um projétil. A trajetória de um projétil lançado na beira de um penhasco, sobre um terreno plano e horizontal, blá, 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 blá. Veja que aí tem o desenho de como o projétil tá se portando. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Muito bem, chegamos ao final da primeira aula de física do professor Paulo Góes. Se vocês gostarem, deem um like, se não gostarem, deem um dislike, mande seu comentário, faça sua pergunta, indique novos temas, nós vamos trabalhar com todos eles aqui, vamos interagir, vamos fazer isso um canal de interação, além de cultura, HQ, tudo mais, cinema, vamos falar de física também. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do Filosofando Física e a gente vai continuar falando, filosofando, discutindo, debatendo ciência. Até a próxima. Falou!